Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete Wozniak, mais uma vez aqui para mais uma aula de Geografia. Qual é a ideia de hoje? A ideia é de retomar um pouquinho os conteúdos que nós vimos aí até agora. Então vamos pensar um pouco ali no que vimos de aspectos socioeconômicos da região norte e da região nordeste, certo? Antes da gente iniciar nossa aula ali, vamos lembrar a vocês, tenham o material em mãos para a realização das atividades durante a nossa aula. É importante que vocês registrem dúvidas e tudo mais e depois possam perguntar para o professor de vocês. Façam lá o registro da presença através da realização da atividade obrigatória no link número 1. Então, entrou no link número 1, realiza a atividade, envia, registrou tua presença. Façam também as outras atividades que são postadas para que o professor possa acompanhar vocês ali e o rendimento de vocês. Alunos que estão acompanhando só pela TV ou com dificuldade de acesso, entram em contato com a escola e pegam o material impresso para também realizar as atividades, certo? Dito tudo isso, então, vamos pensar ali no nosso objetivo, que é justamente retomar os estudos sobre as principais características socioeconômicas das regiões Norte e Nordeste. O que nós temos ali? Eu até trouxe um lembretezinho sobre a região Norte, como já faz mais tempo que a gente estudou sobre ela. Então, é a maior região do Brasil em extensão, tem a área dela ali, o valor do PIB, lembram? Porque do Nordeste a gente acabou de trabalhar nas nossas últimas aulas, então está mais fresquinho. Mas do Norte a gente já tinha trabalhado há mais tempo, então eu trouxe um pouquinho das informações ali, né? Em relação ao PIB lá e a participação da região Norte no PIB, a renda per capita da região Norte, quanto ela contribui ali para o PIB? 5,4, lembram que a gente tinha falado sobre isso. A renda mensal ali dos trabalhadores média é de R$ 1.690, né? O índice de Gini, lembram lá do conceito? Nós já vamos relembrar alguns conceitos. É 0,539 e a taxa de desemprego 12,5. Então são algumas informações só para a gente refrescar a memória lá sobre a região Norte. A ideia agora é a gente relembrar alguns conceitos, já que é retomada. Tem gente que entendeu tudo, que aprendeu bem, mas teve gente que esqueceu, que perdeu essa aula, que não lembra muito bem, então por isso a ideia é da gente retomar juntos ali. Começando pelo PIB, nós falamos sobre a economia das regiões, né? Então pensar no PIB, ele está ligado diretamente às atividades econômicas. O que significa essa sigla? Produto Interno Bruto, que é a produção de riquezas. Então, quanto aquela região produz de riquezas é registrado através de um número. Vai somar as riquezas e vai ter um número. Esse número a gente chama de PIB. A renda per capita é a renda por cabeça ou por pessoa, em média, naquela região, naquele lugar, naquele país, enfim, né? Exatamente por cabeça ali, traduzindo, né? Do latim, vem essa expressão per capita. Então, é um cálculo que é feito, uma média que é feita da renda da população de um determinado lugar, e aí você tem uma média. Claro que a média não significa que todos ganham exatamente aquele valor. Tem gente que ganha muito mais, tem outros que ganham muito menos, somando e dividindo a gente vai ter uma média que a gente chama ali de renda per capita, certo? E aí o índice de Gini, que falamos agora há pouco lá, relembrando da região Norte, é um cálculo, né, feito lá por um matemático italiano para medir o grau de concentração de renda em um determinado lugar. Então, o que nós vamos ter lá? Os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. E o índice de Gini é justamente para apontar essa diferença entre a renda dos mais pobres e a renda dos mais ricos, certo? E aí nós vamos ter ali um valor para isso. Numericamente, vai variar de 0 a 1, tá? O valor 0 apresenta a situação de igualdade de renda. Se fosse 0, quer dizer que todo mundo tinha lá uma renda igual, né? E aí, se o valor é 1, é o outro extremo, quer dizer que uma só pessoa tem toda a riqueza. Então, quanto mais perto de 1, maiores são as diferenças. Quanto mais perto de 0, menores são as diferenças, certo? O Brasil está ali no meio termo, vamos dizer assim, para baixo, né? Se eu pensar na concentração de renda, na diferença de renda entre os mais ricos e os mais pobres, que é o chamado índice de Gini. Agora, se vocês ouvirem falar, vocês já sabem.
Outro conceito que a gente trabalhou ao longo das nossas aulas e que aí tem a ver com a possibilidade de emprego, renda e tudo mais, que é o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. O que ele vai comparar ali? Indicadores nos itens riqueza, alfabetização, educação, esperança de vida, natalidade e outros fatores que vão ser estudados para entender qual é a qualidade de vida da população desse lugar. Quando a gente fala só da economia, a gente está falando do crescimento econômico. Quando a gente fala da população e da qualidade de vida dessa população, a gente está falando de desenvolvimento econômico. Então, quando a população tem qualidade de vida, é porque aquele lugar tem um desenvolvimento, certo? Econômico. E aí tem a ver ali com o bem-estar dessa população. Também vai variar de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, melhor é a qualidade de vida da população naquele lugar. Quanto mais próximo de 0, pior é a condição de vida da população naquele lugar, certo? Então, bem importante ali a questão do IDH. Agora eu quero que vocês escrevam lá para mim, respondam a diferença entre PIB e IDH. O que significa um e o que significa outro? Será que vocês conseguem escrever? Responda, a gente já volta para corrigir.
Voltamos ali com a correção da pergunta, espero que vocês tenham conseguido. São conceitos que a gente já tinha estudado, mas que às vezes caem no esquecimento, né? E aí toda vez que a professora falar sobre PIB, sobre DH, tem que entender essas diferenças. Até porque esses conceitos vocês não vão usar só aqui no 7º ano. Nas séries seguintes aí da vida escolar de vocês, vocês vão usar, entender, estudar, e até mesmo nas profissões, na vida de vocês, é interessante entender esses conceitos. Então, qual a diferença? O que significa o PIB e o que significa o IDH, né? O PIB é o produto interno bruto, ou seja, a soma das riquezas. Então, um lugar produz determinados itens, tem essa soma de riquezas, eu tenho um número que eu chamo de PIB, certo? Aí, o IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, que está ligado à qualidade de vida da população. O que é levado em conta quando eu penso no IDH? A escolarização, por exemplo. Quanto maior for o nível de escolarização, melhor será a qualidade de vida da população. O IDH vai ser mais elevado. A expectativa de vida, que a gente também estudou sobre isso. Quanto a população daquele lugar vive, em média, né? A esperança de viver. Se eu tenho qualidade na saúde, por exemplo, isso reflete na expectativa de vida. As pessoas vivem mais se elas têm uma qualidade de saúde. E se tem isso, eu vou ter ali melhores números do IDH. Então, a diferença entre eles é que um trata da soma das riquezas e o outro trata da qualidade de vida da população. São coisas distintas, são coisas diferentes. Claro que, se eu pensar no IDH, ele está ligado à produção de riquezas. Porque se um lugar é bem desenvolvido, oferece emprego, oferece renda elevada para a população, essa população vai ter mais acesso a determinados produtos, serviços, melhores condições de vida, aí a gente vai ter ali um IDH mais elevado. Só que não necessariamente países que têm PIB elevado ou regiões que têm PIB elevado, a população vai ter qualidade de vida. Não é direta essa relação. Tem países que são muito ricos, mas que a população vive em condições precárias ainda, certo? Ricos de produção de riquezas, mas com baixa qualidade de vida ainda da população. Então, e tem países que não são os mais ricos do mundo, por exemplo, mas que têm os melhores IDHs, ou seja, o que a produção de riquezas daquele país é investida para a qualidade de vida da população. Então, tem esta relação ali que a gente tem que começar a entender, certo? Mas os dois conceitos são bem importantes e, de certo modo, estão interligados. Aí, comparando ali a região Norte e Nordeste, a participação das duas regiões no PIB em 2014. Então, nessa produção de riquezas, quanto o Norte e quanto o Nordeste participam dessa produção de riquezas do Brasil? Então, tá ali, ó, região Norte, 5,3. Região Nordeste, 13,9. São algumas diferenças que nós vamos ter aqui. A região Norte, por exemplo, demorou muito para o processo de desenvolvimento, industrialização, atividades econômicas se desenvolverem naquela região. Lembra que a gente tratou sobre isso? Tudo isso influencia na produção de riquezas. Foram construídos lá, depois nós vamos falar um pouquinho, o polo industrial lá de Manaus, e isso acabou ajudando um pouquinho nessa ideia do crescimento econômico, de ter indústrias, de ter geração de emprego e renda, de produção de riquezas. Mas ainda, se eu comparar com outras regiões do Brasil, é a menor, certo? E aí o Nordeste ali com 13,9. O Nordeste, historicamente, já foi melhor. Lembram lá que a gente falou? No início da colonização do Brasil, era a região mais desenvolvida economicamente. As principais atividades econômicas do Brasil aconteciam na região Nordeste. Com o passar do tempo e o desenvolvimento de outras regiões, principalmente do Sudeste, o Nordeste vai perdendo um pouquinho essas características e hoje ele participa ali com 13,9 da produção de riquezas do Brasil, certo? Então, comparando os dois ali, o Nordeste contribui mais para a produção de riquezas do Brasil do que a região Norte, até por essas características e fatores históricos. Aí vamos relembrar lá os setores da economia. Lembra que a gente estudou setor primário, secundário, terciário? Essa ideia de onde acontece cada uma das atividades econômicas
em cada uma das regiões que a gente já estudou. Então, no norte e no nordeste, o que nós vamos ter ali? A economia da região norte gira em torno das riquezas da floresta amazônica. Está ligada ali com a atividade de extrativismo, que faz parte do setor primário. Lembram lá? Retirar da natureza alguns itens. Então, e aí também nós vamos ter a agricultura da soja. Lembram daquela ideia lá da fronteira agrícola, do desmatamento da Amazônia? Tudo isso por causa desse avanço ali da agricultura, principalmente da produção de soja, né? Do cacau e de outros produtos de cultivo local. Então, tem uma certa diversidade. Claro que se eu comparar com outras regiões ainda não é tão desenvolvida a questão da agricultura, mas do extrativismo, certo? Também existe ali a exploração de madeira e a criação de gado. Então, se eu pensar nas atividades econômicas ali da região norte, estão muito ligadas com o setor primário, certo? É bem forte a questão ali do setor primário das atividades econômicas da região norte. E aí, a agricultura e a pecuária tem bastante força no Nordeste. Aqui falamos do Norte, agora vamos pensar no Nordeste. A cana-de-açúcar é o produto mais importante, e lembra que a gente falou que isso é histórico, né? Principalmente em alguns estados ali. A soja e o cacau se destacam ali na produção na Bahia. Então, são os itens ali do setor primário que mais se utiliza, mais se produz na região Nordeste. Uma característica ali diferenciada é a criação de caprinos, que a gente também falou que se adaptaram às condições da região, certo? Principalmente ali do sertão. Perguntinha lá, mas muito simples essa, só para a gente recapitular rapidamente o que a gente falou até aqui. Os principais cultivos das regiões Norte e Nordeste. Então, se eu pensar ali nas atividades econômicas, quais são os principais cultivos? A criação de caprinos é importante em qual das duas regiões? E o aproveitamento de recursos da floresta acontece na região Norte ou Nordeste? Respondam e já voltamos com a correção.
retornamos ali com as atividadezinhas que ficaram para vocês responderem, né? Para ver se estão internalizando ali o conhecimento, entendendo essa dinâmica econômica e principais atividades de cada região, né? Por isso a ideia da retomada. Então vamos às respostas lá. Principais cultivos da região norte, soja e cacau. Principais cultivos da região nordeste, cana-de-açúcar e algodão. Então falamos sobre isso ao longo das nossas aulas. A criação de caprinos é importante na região nordeste. Lembram lá da adaptação às condições climáticas, às condições naturais da região? Então, os caprinos ali. E o aproveitamento dos recursos da floresta região norte, que tem a ver com a ideia do extrativismo, fazendo parte ali do setor primário, que a gente também tinha falado a respeito. Então, bem tranquilo para responder, né? E aí, vamos lá. Quando eu penso na indústria, então, quanto é a participação da indústria em cada uma das regiões, o total de indústrias, né? Se eu pegar aqui o Nordeste, tem dois parâmetros aqui, 96 e 2013, então 2 períodos ali. O azul é 96, o vermelho é 2013. No Nordeste, nós vamos ter ali 9%, depois 13,5% das indústrias, né? E o Norte, 2,5% e em 2013, 3%. Então, o Nordeste apresenta ali um total de indústrias mais significativo do que o Norte ainda. Então, o Norte ainda tem muito que se desenvolver em termos de instalação e de atividade industrial. Claro que nós temos a questão da floresta amazônica, que também é um impeditivo, não que isso seja negativo, pelo contrário, né? É uma área de conservação. Então, quando se tem essas áreas de conservação, a gente vai ter isso refletido. Eu não posso ocupar toda a área ali para industrializar, porque eu tenho uma floresta que tem que ser preservada. Por isso que dá essa diferença ali em relação a outras partes do Brasil, certo? E o Nordeste, lembra que a gente falou lá que estava despontando essa ideia ali da industrialização nos últimos anos de forma mais intensa. Então, a gente tem um aumento ali também no total de indústrias, certo? E aí eu trouxe ali alguns exemplos sobre isso. Na região norte, o que fomentou, o que fez com que tivesse o mínimo de industrialização? Projetos do governo com a instalação ali da Zona Franca de Manaus, que é aquela ideia de uma área livre de taxas e impostos para atrair indústrias e se instalarem nesta área. Aí nós vamos ter ali várias indústrias, principalmente de eletrônicos, de motos, que estão instaladas nesta Zona Franca de Manaus, na região norte, para produzir ali e desenvolver a indústria da região. Então, bem importante a questão da Zona Franca de Manaus para a industrialização da região norte, certo? Ela dá um novo significado ali para a indústria na região norte, atraindo algumas indústrias, né? E aí nós vamos ter ali no Nordeste várias indústrias com ótimos resultados, essa ideia de que a indústria se desenvolveu nos últimos tempos. Em Camaçari, na Bahia, aquela ideia lá do complexo industrial da América do Sul ligado às petroquímicas, à transformação do petróleo que é explorado ali na região. Então, isso faz com que a indústria no Nordeste se desenvolva bastante nos últimos anos. Também as montadoras de veículo estão perto ali de áreas de exploração dos recursos naturais que elas utilizam como matéria-prima. Tudo isso vai atrair indústrias para a região Nordeste. Então, nesse sentido, a região Nordeste está à frente ali da região Norte, certo? Quando eu penso em meios de transporte, então na circulação, é produzido e como que isso circula? Na região Norte, nós vamos ter o transporte hidroviário, a locomoção através dos rios, né? É muito mais fácil em determinadas partes da região Norte, ou na grande maioria delas, se locomover pelos rios, utilizando barcos, grandes embarcações. Por quê? Porque devido às características do clima ser bastante úmido, chuvoso, a construção de rodovias e até mesmo a presença da floresta, a construção das rodovias é muito mais difícil, né? Em determinadas áreas até impossível de se fazer. Então se utiliza ali o transporte hidroviário, em algumas partes ali um grande fluxo de embarcações para esse ir e vir de mercadorias, de produtos fabricados na região e de pessoas também, certo? Aí, o que eles transportam ali? Produtos alimentícios, eletrodomésticos, diversos itens para atender o consumo da região e para escoar a produção para outras partes do Brasil.
Na região Nordeste, nós vamos ter mais o uso do transporte rodoviário, as rodovias. Lembram que a gente viu o mapa lá que mostrava isso? Então, transporte rodoviário. E também nós temos lá aquele exemplo que a gente utilizou lá do pau de arara, que é um transporte irregular, mas que ainda é muito utilizado para transportar para as pessoas irem e virem, principalmente no interior do Nordeste, certo? Trouxe um mapa que a gente tinha estudado para mostrar essa ideia de que na região Norte eu tenho muito mais a utilização das hidrovias do que em outras partes do Brasil. Então aqui eu tenho uma grande concentração de rios, áreas de planície que facilitam a navegação, por isso nós vamos ter um transporte hidroviário bem significativo ali na região Norte. O Nordeste aqui, por exemplo, nós vamos ter algumas partes do Rio São Francisco apenas, que são utilizados ali para o transporte, pelo transporte hidroviário, né? Claro que se eu comparar aqui, a região Norte está à frente no uso do transporte hidroviário em relação à região Nordeste, até pelas suas características naturais, certo? Então, pensando ali nesta questão. Atividade 5 ali. Escreva exemplos de meios de transportes que são comuns no Norte e no Nordeste. Então, nós falamos alguns. Quero que vocês escrevam lá e a gente já volta para corrigir.
Retornamos então ali com o exercício nessa ideia da aula de retomada, relembrar aquilo que é mais importante, que é significativo em cada uma das duas regiões que nós estudamos, o Norte e o Nordeste. Para que não fique só lá para o final do trimestre, então a gente vai trabalhando ali algumas retomadas e vocês vão tirando as dúvidas de vocês em relação a isso, certo? Se tiverem dúvidas, vão perguntando também lá no aplicativo. Então, exemplos de meios de transportes que são comuns ali na região Norte e que são comuns, ou seja, bastante utilizados na região Nordeste. No Norte, o uso de barcos devido à facilidade de deslocamento pelos rios da região, então o transporte hidroviário que nós falamos, né, que é bastante comum, e no Nordeste, principalmente no interior, eu quis chamar a atenção de vocês ali sobre aquele transporte alternativo, que na verdade é irregular. Por que ele é irregular? Porque ele oferece muitos riscos para quem utiliza, mas que infelizmente ainda é bastante utilizado. Poderíamos colocar aqui no Nordeste também o uso das motos. Lembram lá que a gente falou numa das nossas aulas, quando falamos do transporte no Nordeste? Muito utilizado também em algumas partes, algumas áreas ali da região Nordeste, certo? Então, respondido ali. Continuando com essa ideia de entender os aspectos socioeconômicos, ou seja, a economia, mas que isso está ligado com a sociedade, com as atividades e com a qualidade de vida da população, certo? Aí nós pensamos ali, taxa de analfabetismo entre pessoas de 15 anos ou mais em 2019. Como que está isso nas duas regiões? Então, no Brasil ali é 6,6%. Se eu pegar a região Norte é de 7,6%, está um pouquinho acima do que o Brasil. E a região Nordeste ali, 13,9%. Então, é bastante comparado com a média nacional ali. Pessoas de 15 anos ou mais que são analfabetos, né? A taxa de analfabetismo. Isso influencia no quê? Influencia no IDH, porque se a pessoa não tem acesso à educação, se eu tenho uma taxa de analfabetismo ali elevada, eu apresento aqui o quê? Que essa população tem menor qualidade de vida. E isso vai se refletir naquele númerozinho lá que a gente chama de IDH. Então, bem importante entender ali o quanto a educação contribui para a qualidade de vida das pessoas, né? Porque aí, se você tem uma formação, tempo de estudo maior, você vai ter uma qualificação melhor, você vai ser uma mão de obra qualificada ali para o mercado de trabalho, para todas as atividades da tua vida, na verdade. Então, taxas de analfabetismo são preocupantes, porque elas refletem ali negativamente na qualidade de vida da população, certo? Então, por isso, trazemos ali. Falamos também da população economicamente ativa, PEA, né? Tá lá a siglazinha. Ou seja, pessoas que estão em idade de trabalhar. Em que setores essas pessoas estão mais ocupadas nas duas regiões que estudamos? Então, região Norte e Nordeste. Dividido ali o nosso gráfico em setor primário, secundário e terciário. Nesta ordem ali, as coluninhas, né? Então, o que nós vamos ter ali no Nordeste? O setor primário, que é agricultura, pecuária, extrativismo. Tem muitas pessoas ocupadas ali, quase 40%, né? E no setor terciário, que é o setor de serviços, principalmente impulsionado ali pelo turismo no Nordeste, nós vamos ter lá quase 50%, que a gente tinha falado em uma das nossas aulas. Na região Norte, eu tenho o mesmo cenário. No setor primário, nós temos lá em torno de 35% da população ocupada, e no setor terciário, nós vamos ter lá quase 50% também. Então, onde as pessoas mais trabalham nas duas regiões? Setor primário e setor terciário, porque a indústria ainda é um desenvolvimento menor se eu comparar com outras regiões do Brasil, certo? Então, entendido ali o nosso gráfico. Falamos da expectativa de vida e eu trouxe um mapa para vocês, para a gente entender o quanto isso reflete também no IDH. Se eu tenho um IDH mais baixo, significa que a população daquele lugar tem um menor acesso, por exemplo, à educação, tem um menor acesso à saúde e, portanto, vive menos, né? Aí, se eu comparar ali, Nordeste, as pessoas vivem em média 73 anos, no Norte, 72 anos é a média ali de expectativa de vida. Olha lá a região Sudeste, é 77 anos, a região Sul é quase 78 anos. Isso reflete a questão do IDH, da qualidade de vida da população.
ok? Perguntinha ali para a gente finalizar a nossa aula. A partir dos conteúdos e dos gráficos apresentados e explicados na aula de hoje, podemos dizer que qual das afirmações aqui é correta em relação a esse estudo de retomada que nós fizemos? Leiam com atenção, respondam e a gente já volta com a correção.
Voltamos então ali com a correção da nossa última atividade dessa aula de retomada, pessoal. A partir dos gráficos, dos conteúdos que nós apresentamos e estudamos na aula de hoje, podemos dizer que qual das afirmações está correta ali? Então, vamos lá a resposta. O que está correto é a letra D. A participação da região norte junto ao produto interno bruto do Brasil é de em torno de 5%, sendo a menor, e do nordeste representa 13,9%. Então essa é correta. As outras ali eram incorretas. Zona Franca de Manaus, projeto para atrair indústrias e desenvolver a economia do nordeste? Não, do norte, né? Zona Franca de Manaus é no norte. No Nordeste a maior parte da população está ocupada no setor secundário da indústria? Também não. Setor primário e terciário, né? A região Nordeste apresenta menor expectativa de vida se comparada com o Norte? É o contrário também. O Norte tem menor expectativa de vida em relação ao Nordeste, certo? Então, assim, espero ter contribuído na aula de hoje com vocês, nessa retomada de alguns conceitos, de alguns itens que nós estudamos. Na aula que vem voltamos com mais geografia. Um abraço a todos e até lá.